bom, Oi, querida? tudo bom, querida? Boa noite, governador, Tudo minha jóia. presidente, Boa noite. companheiros e companheiras. Boa Seja noite, bem-vinda. obrigada. Governador, agora estamos gravando. Eu vou pedir para você dar as boas-vindas de novo, para a gente deixar gravado para os companheiros, pode ser? Pode ser. Bom, como eu falei no início, né? Pelos sorrisos aqui, graças a Deus que está todo mundo aqui bem, né? Todo mundo com saúde, né? E isso é importante. E, pessoal, só falar para vocês que findou a visita aqui nos 5 estados, né? Que eu já tinha feito o Pará, e foi maravilhoso. Foi muito bacana mesmo. Os companheiros, alguns se comprometeram em ajudar no DQA, outros que não tem opção, também não vai baixar, mas enfim, foi um resultado maravilhoso, né? Que a gente passou aí esses 30 dias aí fora de casa e graças a Deus deu tudo certo. Só amizade boa, só companheirismo legal, todos os estados. Foi um sucesso. Obrigado a todos aí, vamos focar nos projetos, que o assunto agora é fazer projeto. Obrigada, governador Leonardo. Passo a palavra para a nossa governadora Elaine, que está nos conduzindo na Fundação Rotária nesse momento. Por favor, governadora. Olá, boa noite a todos, companheiros. A gente fica muito feliz em poder ver tanta gente maravilhosa, né? Tantos companheiros aqui queridos, e graças a Deus que a gente tem esse recurso, né? Para poder nos comunicar aqui num distrito tão imensidão, né? Dessa, o governador agora fez essas viagens todas, a gente tem a noção de quão grande, né? E quão distante, né, nós estamos, mas ao mesmo tempo estamos aí unidos para fazer o bem, né, e aproveitar aqui esses momentos da plataforma, né. Quero aqui deixar os nossos agradecimentos, né, à Keila aí pela condução, né, dessa pasta aí dos subsídios, né. A Keila foi minha presidente quando fui governadora, é uma companheira que tem muito carinho, ela aí à frente, o Miguel também à frente, também foi meu presidente, né, no ano que nós tivemos governadoras, então a gente fica muito feliz mesmo, né, em poder ver aí novas lideranças assumindo essas pastas de tão grande responsabilidade, né. Hoje nós estamos aqui, aí no terceiro encontro, não é isso, Keila? Para podermos nos qualificar, né, porque existem alguns requisitos para os clubes, né, poderem participar aí dessa concorrência, vamos dizer assim, né, enviando projetos para o distrito, né, a comissão aí, a subcomissão, né, poder avaliar e assim escolher aí os que tiverem, né, e o primeiro passo é que os clubes possam ter, né, preenchido os requisitos. Então, um deles é participar de treinamentos, né, treinamentos de como elaborar, esse tipo de treinamento, como apresentar a prestação de contas, enfim. E nós já tivemos dois, esse é o terceiro, certo? Então, o subsídio distrital da Fundação Rotária, ele financia projetos, né, de pequena escala e curto prazo, certo? Voltado para necessidades comunitárias. Então, a gente pode trabalhar com projetos de alfabetização, de saúde, de água potável, né? De orçamentos limitados, mas de alto impacto comunitário, certo? Cada distrito, ele decide como usar o seu fundo, né? Que é o FEDUC, que é a sigla, que significa Fundo Distrital de Utilização Controlada. Então, nesse ano, nós vamos trabalhar aí com US$ 16.000, não é isso, Keila? Exato. Esse valor, a gente vai trabalhar por quê? Porque nós arrecadamos no ano de 22, 23, né? Há 3 anos, nós fizemos uma arrecadação e esse valor, ele retorna, né, em forma de projeto, certo? Mas o distrito precisa apresentar projetos e ter bons projetos, né, para isso. Então, dos US$ 32.000, nós vamos trabalhar aí com 16, que é 50%, certo? Então, o subsídio distrital da Fundação Rotária, ele financia esses projetos, né, de pequena escala, certo? E ele é gerenciado pelo Distrito Rotário, né? No caso aqui, o nosso 4.720.
ele é flexível para ações humanitárias, né? Nessas áreas que eu já falei, de educação, programa de jovens, né? Os Interacts e os Rotaracts também podem e devem participar, né? Enviando seus projetos, e os recursos, eles são vindos de contribuições rotárias, como eu falei, foram as contribuições do ano 22, 23, o qual eu estive governadora. Então, 3 anos após, né, a Fundação Rotária disponibiliza esses valores, que 50% dele nós podemos trabalhar em forma de projeto, certo? Então, a gente fica muito contente que nós temos aqui vários clubes, né, vários representantes de clubes, inclusive de Interact também, não sei se tem alguém do Rotaract, não consegui ver aqui, mas a gente enviou, né, para que os Rotaracts também pudessem participar, né, e estarem qualificados para enviar os seus projetos, tá certo? Então, vamos lá, Keila. Muito obrigada, boas-vindas aqui a todos, devolvo a palavra a você. Obrigada, governadora Elaine, por dar boas-vindas a todos que estão entrando, que chegaram agora novamente. Então, a nossa equipe é formada pelo governador Leonardo, pela governadora Elaine da Fundação Rotária. Nós temos também na equipe, representando a juventude, o companheiro William, né, que pediu para justificar a ausência dele, que ele está em um evento da juventude. E a gente tem também a presença do companheiro Miguel, que é representante do CADRE, né, um nosso parceiro aí na elaboração dos projetos, e que vai nos ajudar aí no próximo momento de perguntas e respostas. Então, Deu sorte, que ela acabou só vou pedir encontrando. O mantenha os microfone Pode. aberto. por favor. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, iniciar aqui a nossa apresentação, e aí não vou me alongar tanto, para que a gente possa passar para a sessão de perguntas e respostas. Está aparecendo aí para vocês? Compartilhou aí? Sim. Ok. Muito bem. Então, esse é o edital original, o edital número 2 de 2025-26, que tem como objetivo, né, a seleção de projetos de subsídio distrital. Então, muitas coisas a governadora Elaine já antecipou. Eu vou passar aqui, né, de imediato para reafirmar mais uma vez que nós temos a possibilidade de participação de Rotary Clubes, Rotaract Clubes, Interact Clubes e Rota Kids, ok? Os Interacts e Rotaracts, eles precisam ser, né, digamos assim, apadrinhados por um Rotary, um clube de Rotary, mas não tem problema da gente participar. Inclusive, nós temos, não sei por que está saindo esse risco, mas nós temos projetos, inclusive da Salete, que está aqui na sala, lá de Obra e Centenário, de recursos que foram utilizados para subsidiar um projeto de Rota Kids. Bem, vocês vão me desculpar, não sei o que está acontecendo com essas listras vermelhas, mas assim, aqui, ó, no nosso público-alvo, já falei, o governador Elaine já comentou que nós temos ali 16 mil dólares, e o objetivo é que façamos a utilização desses 16 mil dólares em projetos, e que tenhamos ali 16 projetos aprovados. Então, para isso, precisamos que os clubes submetam os seus projetos, e são projetos de até 1.000 dólares, tá bom? Critérios de seleção. Nós temos aqui alguns critérios que são importantes, e eu reforço, né, para que fiquemos atentos a eles. Então, o primeiro critério de seleção é que os clubes estejam em dia com as suas obrigações financeiras. Então, o recurso do fundo distrital que está voltando para os clubes em forma de projetos é o mesmo recurso que nós doamos. Então, é importante manter essas doações em dia, para que a gente possa receber esses recursos também. Aqui nós estipulamos esse prazo, tá? Então, nós vamos conferir os clubes que estão em dia com o pagamento da per capita de Rotary Internacional relativa a 2025.1, a revista Brasil Rotário, também referente ao período de 2025.1, que é na verdade, de janeiro a dezembro, e a per capita do distrito, que é referente a 2025.1. Então, se vocês observarem, aqui nós estamos solicitando que os clubes apresentem os comprovantes de pagamento referentes ao período do primeiro semestre da gestão do governador Leonardo. O segundo semestre é o que nós estamos ainda, então ainda estamos no prazo para o pagamento, mas aqui o requisito para a primeira opção de obrigações financeiras é esse primeiro período da gestão do governador Leonardo.
tá certo? O segundo critério de seleção importante é que os clubes não tenham pendência de prestação de contas, tanto de subsídio global como de subsídio distrital, ok? Terceiro item é que tenham indicado no My Rotary já os representantes para a gestão 2026-27. Por que que isso é importante? Porque o recurso ele vai ser disponibilizado nessa gestão 25-26, mas a prestação de contas vai ser realizada na próxima gestão, na gestão 26-27. Por isso que é importante hoje a gente já dar uma olhadinha se nós já cadastramos ou, né, se o clube ainda não elegeu o próximo presidente e a próxima equipe, né, do conselho diretor, da próxima gestão, é importante que o faça até o dia 31 e registre isso lá no My Rotary. Inclusive, isso é uma das metas dos clubes, né, na gestão dos governadores. O próximo item, que é o que nós estamos realizando hoje, é que os clubes estejam qualificados pelo distrito 4720 por meio de participação de seminários. Então, como a governadora Elaine falou, esse já é o nosso terceiro seminário. Então, fizemos um primeiro seminário de Fundação Rotária, fizemos que apresentamos, né, os dois recursos, inclusive subsídio global e subsídio distrital. Fizemos um outro seminário, subsídio global, ok? E hoje estamos aqui no momento de perguntas e respostas. Então, se vocês precisarem, nós temos esses seminários gravados, eles foram disponibilizados nos grupos de presidentes, qualquer coisa, acione o seu presidente, se não pode entrar em contato com a gente, que a gente compartilha com vocês os vídeos desses outros dois seminários, tá bom? E hoje, na verdade, é mais um bate-papo de perguntas e respostas. E o próximo item é que a gente precisa apresentar o projeto, né? Então, o projeto ele deve apresentar de forma clara e objetiva qual é a necessidade dessa comunidade que vocês estão escolhendo para receber, né, esse benefício, e o projeto ele precisa, né, contemplar ali a avaliação de impacto, cujos resultados devem ser apresentados num relatório parcial e num relatório final, tá bom? Caso a gente tenha que decidir, né, caso haja algum empate na hora da seleção dos projetos, o critério de desempate que a gente tem no edital está relacionado à doação à Fundação Rotária. Então, os clubes com maior valor de doação para a Fundação Rotária estarão ali um pouquinho à frente nesses critérios aí de desempate. Eu quero falar para vocês, eu já estou, né, nessa cadeira de subsídio, esse já é o meu terceiro ano, né, então já venho aí da gestão do governador Aoki, né, ao qual sou muito grata, e a gente nunca precisou fazer desempate, né, nesse sentido. Os nossos maiores problemas com relação à submissão é que os clubes não se atentam a esses critérios de prestação de contas e a esses critérios de lançamento, principalmente, né, da equipe para o próximo ano de gestão, tá bom? Então, esses são, né, os itens que eu gostaria de destacar. A submissão dos projetos precisa ser realizada por meio do e-mail oficial do subsídio distrital, e a gente tem um edital de retificação que foi feito, né, considerando aí que a gente vai, deixa eu só interromper aqui, compartilhar a próxima tela, considerando que a gente fez ali a pedido do governador uma prorrogação de prazo, a gente tem aqui um novo calendário, ok? Então, esse edital de retificação, ele traz aqui, né, com a saída do governador Aoki, a gente recebeu aqui, né, a governadora Elaine para continuar, né, esse projeto até o final da gestão do governador Leonardo. Então, a nossa equipe, mais uma vez aqui apresentada, e o que mudou, né? A gente tem aqui o prazo máximo, nós estamos nesse momento aqui, ó, né, da comissão de subsídio, mais um momento de perguntas e respostas. A data limite para submeter os projetos ficou para 31 de março, ok? No final do mês. E aí, o que a gente tem? Nós precisamos de um prazo para fazer a análise desses projetos, de acordo com os critérios que eu acabei de apresentar,
E até dia 10 de abril, nós vamos apresentar os projetos homologados, ok? E aí nós vamos ter um prazo para que os projetos que não foram homologados, né, os clubes possam se manifestar. E a gente tem ali até dia 24 um prazo de respostas e o resultado final ele vai ser divulgado dia 27 de abril. Também teremos um prazo, né, para recursos, se for o caso, e o prazo de resposta de recurso também a gente vai até dia 11/5, e o resultado oficial final, ele vai ser realizado ali no dia 12 de maio. Eu informo a vocês que caso a gente não tenha, né, a gente vai respeitar esses prazos, mas se for necessário, a gente consegue aí fazer as divulgações até com certa antecedência. Mas esses prazos, eles são necessários e importantes, porque nós precisamos realizar esse processo com muita cautela para poder requerer o recurso de forma mais objetiva e a prestação de contas, né, para que a prestação de contas também seja de forma objetiva e clara. E dia 15 é o nosso prazo máximo, né, para solicitar esse subsídio lá da Fundação Rotária. Mas a gente espera, né, fazer isso até com certa antecedência. E aí o que que acontece? Até dia 15 eu preciso fazer, né, o preenchimento dos projetos lá no My Rotary, o formulário lá da Fundação Rotária. Por isso que os projetos precisam atender, né, o modelo que a gente está trabalhando aqui, que eu vou já apresentar, e uma vez que é enviado, o nosso subsídio ele já está aprovado, né? Então eu já fiz a simulação, ele já está lá disponível para a gente, o distrito já está qualificado a receber o recurso. E não demora muito para o recurso entrar, né, na conta do distrito. Uma vez que ele entrou na conta do distrito, a gente começa ali a distribuição dos recursos, seja para os clubes, ok? Ou seja, direto para os fornecedores, para aqueles clubes que estão, né, com alguma dificuldade, com alguma conta corrente, enfim, a gente pode fazer esse pagamento direto do distrito para o fornecedor, tá certo? Então, a expectativa é que até ali, dia 30/6, vocês comecem a receber os recursos. Depois que recebemos os recursos, nós temos ali 45 dias para fazer a apresentação de um relatório parcial dos gastos desse recurso, e depois de 90 dias a contar da data do recebimento do recurso, nós precisamos fazer a apresentação do relatório de prestação de contas, tá bom? Esse momento de relatório parcial e relatório de prestação de contas, a gente só faz essa reunião depois que o projeto já está em andamento, e aí nós vamos acompanhar os clubes em como está acontecendo aí, né, como está sendo desenvolvido aí o projeto, como está a utilização desses recursos. Então, mais para frente, a gente volta a fazer reuniões de acompanhamento até que a gente consiga fechar aí a prestação de contas. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo certo, Keila. Tudo bem. Aqui eu apresento para vocês o que seria o projeto, né? Então, uma das coisas que os companheiros sempre me falam é que eu não sei fazer projetos, ou é muito difícil. E o que a gente está propondo? E aqui eu agradeço muito ao companheiro Miguel, né, que me ajudou a organizar esse modelo que a gente já vem aplicando pelo terceiro ano, e a gente nunca teve problemas com ele, tanto para submissão, para solicitação do subsídio, como para prestação de contas. Então, esse formulário ele serve para os dois momentos, tá? Então, aqui é o projeto. Então, eu não preciso montar um projeto, buscar um projeto. O que eu preciso fazer é só preencher o anexo ao edital, ok? Então, é só escrever os nomezinhos de vocês. Agora, é importante que a gente tenha a assinatura, tá, dos companheiros, que são o presidente do clube, o tesoureiro, quem é o coordenador do projeto da Fundação Rotária. Pode ser assinatura manual mesmo, ou pode ser assinatura Gov, como vocês preferirem. E aqui eu não vou me delongar, né, porque o objetivo Companheira, hoje é fazer companheira, resposta. desculpa estar incomodando, mas acho que não está aparecendo na tela para todos. Ah, não. Então, muito Uhum. obrigada, Miguel. Ok. Agora foi? Peraí. Voltam. Agora sim. Pronto. Obrigada, Miguel.
Então, esse aqui é o anexo 1, que é o nosso anexo ao edital original, tá? Então, esse aqui é o documento que é o projeto, que ele precisa ser preenchido. Ele não é um documento longo, ele é um documento de 4 páginas que nós precisamos fazer o preenchimento das informações, responder as perguntas que estão aqui, né? Em qual área de enfoque está relacionado ao seu projeto, qual é o panorama do projeto. E essas observações em azul são dicas do que você deve escrever, como deve ser escrito, né, o que você pretende aqui por dentro, né? Pode usar esse quadradinho aqui ou pode escrever aqui por fora também, tá? Mas o que será realizado, a avaliação da comunidade, então descreva as necessidades da comunidade, como a equipe de projeto identificou essas necessidades. Então, a gente vai respondendo essas questões aqui no formulário, tá certo? O que é importante e nesse momento? Nós temos um item de cronograma do projeto, que é importante vocês ficarem atentos para preencher aqui de acordo com os prazos que nós apresentamos, né, anteriormente. E esse aqui é um item importante que está relacionado ao detalhamento dos custos do projeto. Uma vez que vocês detalharam os custos do projeto, a minha sugestão é sempre que a gente traga aqui o orçamento do fornecedor onde vocês pretendem, né, comprar os materiais, comprar o que vocês precisam aí para realizar o projeto, tá bom? Então, observem que não é tão difícil. E todas as informações que a gente precisa para preencher o projeto já estão aqui no próprio modelo. E aqui você fica à vontade para apresentar fotos da comunidade, é aqui que a gente apresenta, né, a comprovação de que estamos em dia com os nossos pagamentos, é aqui que a gente apresenta, né, se for o caso, um print da tela que já identificamos quem são os nossos próximos representantes do clube, nosso próximo conselho diretor, e aí você fica à vontade para apresentar o que precisa aqui, tá bom? Esse já é um modelo, inclusive, que a gente está fazendo os treinamentos, ele é baseado, inclusive, no relatório de solicitação de subsídio global também. Então, ele tem aqui alguns requisitos para subsídio distrital, mas o subsídio global não é tão diferente do que esse que a gente está apresentando. Então, aqui nós temos 11 itens, tá? Mas não precisa fazer textos tão grandes, um texto objetivo e claro para responder essas perguntas. Então, o projeto nada mais é do que preencher o anexo 1, tá? Do nosso edital. E aí, já falei aqui o tempo suficiente, e o nosso objetivo, como é conversar um pouquinho sobre perguntas e respostas, nesse momento, então, eu já abro aqui, né, já disponibilizo a palavra para todos, se quiserem levantar a mãozinha para abrir uma fila aí de perguntas e respostas, fiquem à vontade. E a gente começa, então, né, a nossa conversa de perguntas e respostas. Antes de passar ali para a companheira Gina, que já levantou a mãozinha, eu queria dizer para vocês que eu coloquei lá no nosso chat aqui o link da nossa lista de frequência, tá? É muito importante que todos preencham essa lista de frequência, que é essa lista que vai dar subsídio e confirmar que vocês cumpriram o requisito de participação, né, no seminário, tá bom? Nesse encontro. Também estão presentes algumas pessoas que eu convidei para compartilhar experiências de como foi a utilização do seu recurso. Então, conforme a gente for conversando, vocês fiquem à vontade também aí para compartilhar como é que foi a sua experiência. Então, companheira Gina, passo a palavra a você, e aí, nesse momento, a equipe toda da Fundação Rotária pode participar e contribuindo com as respostas, tá bom? Oi, companheira Gina. Boa noite, companheira Keila, é um prazer revê-la e toda a equipe que está aqui. Muito obrigada. A minha pergunta seria, por clube, é um único projeto ou mais de um? E se forem enfoques diferentes, por exemplo, uma na área da saúde, outro na área de economia, ou, enfim, o que seria assim, e se é possível, né? Ou se a gente pode apresentar mais de um, ou focar só em um, porque são somente 16, quer dizer, US$ 1.000, na verdade, né?
Mas 16 projetos, então é só US$ 1.000. É isso? Isso. Companheira Gina, lá nas condições da inscrição, nós colocamos lá que o, cada clube só pode apresentar um projeto, ok? Mas pode ser um projeto. Se o clube tiver Interact, Rotaract, você pode. Pode ser um projeto do Rotaract, um projeto do clube, né? Então, mas para que a gente pudesse contemplar o maior número de clubes no subsídio, para que o maior número de clubes do distrito pudesse ser agraciado, né, nós definimos ali no edital que seria um projeto por clube. Nos anos anteriores, para vocês terem ideia, nós tivemos a submissão de 16 projetos, mas 8 clubes só receberam subsídio. Nós tínhamos recurso para 9, mas somente 8 preencheram os requisitos. No segundo ano, nós recebemos 18 projetos, mas mais uma vez só 8 preencheram os requisitos. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha muito mais, né, do que 16 projetos e que a gente realmente consiga repassar esse recurso aí para 16 clubes para que eles possam fazer seus projetos. Ok, companheira Gina? Então, é um projeto por clube. Mais alguém? Companheira Keila, a gente andando aí pelos clubes, a gente viu que muitas dúvidas, né, das pessoas, né? Porque aonde eu passei, eu estava pedindo para apresentar os projetos. Oi. Oi, estamos ouvindo, governador. Aí, companheira, e é comprovadamente que quando um clube tem projeto, há mais o engajamento dos companheiros, né? Mas é muita dúvida, não sabe? E uma das dúvidas foi exatamente o que a companheira Gina acabou de falar, né? Se pode apresentar mais de um projeto, o clube, né? Se outra coisa, se esse projeto pode ser para compra de materiais e tal. Eu digo, ó, tem toda uma regra, né? Do que pode e o que não pode, né? E aí, igual você falou agora, bem claro, né? A gente decidiu $1.000 para dar oportunidade para mais pessoas, né? Então, esse incentivo da gente pedir que realmente os clubes façam projetos, né? E a gente vem com essa divisão de valores é exatamente para que a gente possa ter mais pessoas engajadas em poder atender suas comunidades, né? É isso. Obrigada, governador Leonardo. Temos aqui na fila companheiro Isaías e em seguida a companheira Márcia. Boa tarde, meus companheiros, governador Leonardo, e parabenizar a equipe da Fundação Rotary, que vem desenvolvendo esse trabalho de educacional, né? Porque, na verdade, está nos monitorando, está nos orientando a praticar esse exercício. Então, primeiro, acima de tudo, é essa dedicação, esse aprimoramento. E, assim, equipe, eu anotei aqui, você falou, Keila, que alguns clubes não têm conseguido atingir. Acho que seria importante, de repente, relacionar para a gente alguns pontos onde é que está havendo uma maior dificuldade desse alinhamento, né? Esse é um ponto. Eu quero dizer que, sempre reforçando a necessidade da gente promover a, a, a doação, né, o investimento na Fundação Rotária, para que a gente consiga também aprimorar melhor esse trabalho, usando o sistema todo da Fundação Rotária que nos orienta assim fazê-lo, né? E lembrando que para o ano que vem a gente não vai ter esse mesmo valor, né, Keila? Eu acho que o valor para o ano que vem já está reduzido também. Então é uma oportunidade também da gente também criar, é, é, acreditar nessa performance e a gente fazer o nosso clube valer.
Então fica aí, a princípio, esse chamamento também, ao mesmo tempo, né? E lembrando que a gente ainda tem aí 100 dias praticamente, né? 105 dias para a gente findar o ano rotário, e a gente precisa melhorar a nossa arrecadação. Então, posteriormente, eu também farei uma incursão a título de empresa cidadã, que a gente precisa ter essa percepção que é um dinheiro que não sai do nosso bolso diretamente, né? Nós rotarianos CPF. Então, fica aí essa minha contribuição e muito obrigado por rever tanta gente bonita aí. Saudade de vocês. Esperamos em breve estarmos juntos na nossa conferência aí com o governador Leonardo e tudo mais. Um abraço por hora. Obrigada, companheiro Isaías. Bem, sobre os clubes que não conseguiram atingir, né, os critérios, os projetos eram maravilhosos. Não havia problema com projetos, né? Todos os projetos que foram apresentados, e geralmente a gente não tem problemas com projetos, a gente tem projetos muito bem organizados, elaborados, propostas muito boas. Os clubes que não foram agraciados nos anos anteriores foi única e exclusivamente porque esqueceram de ler o edital e não viram ali os critérios que são importantes para poder ter acesso ao subsídio, né? Então, não conseguiram cadastrar as pessoas, né, para a próxima gestão, cadastrar o conselho diretor. Quando nós fomos olhar, não tinham conseguido efetuar os pagamentos, né, das per capitas, estavam com pendências de pagamento, ou simplesmente não participaram de nenhum dos treinamentos que foram ofertados. Então, como você mesmo falou, né, companheiro Isaías, esse é um momento de aprendizado. Então, é muito delicado a gente realizar aprovações sem ter esses critérios, porque se nós não temos a equipe gestora do próximo ano alinhada com a equipe atual, né, inclusive no desenvolvimento desse projeto, a gente tem dificuldade na prestação de contas lá na frente. Então, né, experiência própria. Então, por isso a importância da gente ter essa equipe já para o próximo ano. A questão dos pagamentos é porque o recurso para o projeto vem dos pagamentos das per capitas. Então, é importante, né, que a gente mantenha esses pagamentos aí em dia. E, basicamente, foi isso, foram esses requisitos. Não foram problemas com o projeto, né, que fiquem bem claro. Foi porque realmente os clubes não conseguiram ali se atentar para os requisitos de seleção. Tá bom? Espero ter respondido. Miguel, se você quiser compartilhar. E aí eu queria fazer um comentário sobre o que o governador Leonardo falou, né? Muitos clubes, por onde ele está passando, né, tem projetos ou tem muitas dúvidas, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu já vou aproveitar e dizer assim, a única coisa que não é recomendado fazer nos projetos, tanto de subsídio global como distrital, é construção civil. Tá? Então, a gente não pode construir ou reformar. O ideal é que a gente já tenha um local onde a gente possa apresentar ali alguma coisa. A gente pode montar uma biblioteca para crianças, a gente pode fazer um projeto de cadeira de rodas, como a gente tem. Nós temos projetos de Rota Kids, que é a implantação de um karaokê que vai às escolas com as crianças. A gente tem projetos relacionados a compras de material tecnológico, né, lá de Macapá, para implantação em uma escola. Nós temos projetos relacionados à compra de equipamentos de ginástica do Belém. Acho que os companheiros de Belém estão aqui. Um lindo projeto, né, que foi doado para aqui num bairro aqui de Belém, para crianças que fazem ginástica artística e não têm condições de comprar os seus materiais. Nós já tivemos projetos com doação de instrumentos musicais, né, para uma determinada instituição para realizar ali os seus projetos. Já tivemos projetos para fazer avaliação de TEA, né, de transtorno do espectro autista,
Então, nós já tivemos todos esses projetos aí, são projetos do 4720, tá? São projetos do nosso distrito, realizados por clubes do nosso distrito. Então, a única coisa que realmente, quando a gente vai fazer a submissão, que realmente acontece ali uma preocupação é com relação à construção, reforma e construção civil. Mas todo o resto de compra de material e entrega de material, tudo isso é possível, tá bom? Miguel, você quer complementar? Na verdade, companheira, obrigado pela oportunidade de estar conversando. Acho que foi excelente a sua explicação. Muitas vezes a gente tem recebido contatos dos clubes com dúvidas na questão da escrita do projeto. E eu comecei a perceber um comportamento interessante que muitos companheiros têm dúvidas se aquilo que ele está realizando é um projeto. E eu falo que a gente está à disposição porque uma pequena ação que ele executa lá no seu clube pode se tornar um projeto. E esse projeto, uma coisa que também me perguntam algumas vezes, é que durante todo o processo da execução a gente vai estar acompanhando, orientando sobre como prestar conta. A gente sempre recomenda, inclusive, né, companheira, que não execute antes o recurso sem conversar com a gente caso tenha dúvida para que a gente consiga fazer da maneira mais tranquila todo o processo de prestação de contas e isso permitir que a gente cumpra todos os prazos que a gente tem dentro da execução do edital. Além disso, uma das coisas que a gente também visualiza e fala para os clubes é que muitos dos companheiros que estão participando aqui, que levem nas reuniões dos clubes esse diálogo, porque às vezes uma conversa dentro do clube vai surgir a oportunidade de apresentar um projeto que não se havia imaginado ser possível, né? Então, acho que a minha fala está muito mais nesse sentido de ter recebido contatos dos clubes e no diálogo com os clubes a gente visualiza projetos que eles não imaginavam que era possível fazer. Então, assim, às vezes a gente acha que é algo simples, mas pode se tornar um projeto muito bonito. E muitas vezes esse projeto ele acaba sendo uma ação bem duradoura dentro do clube, né? Então, assim, é mais nesse sentido, a experiência que eu tenho recebido dos contatos dos clubes no auxílio, me coloco à disposição, tá, gente, no que vocês precisarem, sobre as dúvidas para escrever o projeto, na organização, eu estou à disposição para poder auxiliar, então vocês podem ficar à vontade para que a gente possa estar conversando. Vou colocar meu contato no chat aí também, para que a gente possa estar dando um apoio possível, tá bem? Obrigada, companheiro Miguel. Keila, eu fiz um complemento aí da pergunta a respeito do satélite, se ele também poderá, concomitantemente com o clube que o agasalha, se ele poderá e será compreendido no seu entendimento ou da comissão, se será compreendido um outro processo, um outro projeto. Sim. Uhum. O Clube Satélite, ele é entendido como um outro clube, tá? Então, não pode apresentar projetos de forma independente, Clube Satélite, ok? Eu vou passar só a palavra aqui para a companheira Márcia, e aí, que já está com a mão levantada, companheiro Luizinho, pode ser? Aí, em seguida, eu passo para você. Tudo bem? Obrigada. Companheira Oi, boa Márcia, por favor. noite. Tudo bem? Boa noite, Keila. Desde já agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente, tá? Você é maravilhosa. Keila, é o seguinte, eu estava olhando aí sobre, né, sobre as considerações finais. A gente que é marinheiro de primeira viagem, a gente fica com medo de tudo que a gente fala, né? Mas a gente está acostumado a fazer projeto para outras instituições, né, com outros aspectos e tal. Mas quando a gente pega alguma coisa que apresenta para a gente um modelo e uma fala, a gente fica meio inseguro. Sobre as considerações finais, vocês pedem para a gente colocar sobre perspectiva de futuro, né? Limitações e perspectiva de futuro. A gente, aqui com o nosso projeto, como eu já te falei, o Rotary de Xinguara já tem uma praxe de emprestar essas cadeiras de roda, cadeira de banho e tal. Mas a gente fazia de uma maneira um pouco mais solta, né? Porque era adquirido com recurso próprio, era adquirido com recurso de parceiros. Então, a gente, às vezes, não era tão rigoroso com esse cuidado, né? Então, a gente
vai ser mais rigoroso, a gente colocou, inclusive, isso no projeto. E eu queria perguntar, assim, limitações, a gente não consegue perceber limitações do projeto. Agora, sobre perspectiva de futuro, será que a gente está certo em dizer que a gente continua o projeto, que ele é um projeto contínuo, né, independente do recurso proveniente do recurso distrital? É nesse sentido que a gente fala de perspectiva. O que que a perspectiva seria o que a gente espera futuramente com o projeto? Me esclarece isso, por favor. Companheira? Fone, pode falar, companheiro Miguel. Tá bem. Olá, companheira Márcia. Então, Olá. mas vamos imaginar que a perspectiva de futuro, ela pode estar relacionada o que irá acontecer com aquele projeto que você iniciou. Você deu um exemplo legal do caso das cadeiras de roda. Imagine que o clube, ele nunca executou uma ação de gestão de cadeiras de roda para a comunidade. E ele resolve iniciar esse projeto. A perspectiva de futuro é entender que, após a execução do projeto, uma vez que essas cadeiras vão ser adquiridas e passam a ser propriedade do Rotary Club, se o projeto será dado continuidade, mesmo sem fazer parte de um novo projeto do distrito, porque você já tem ali aquele bem, você já tem aquela ação, e vocês vão dar continuidade de forma interna, né, uma gestão local, para dar continuidade naquele projeto. Então, imagine que a perspectiva de futuro, ela sempre vai estar alinhada a como vai ser realizado a condução posterior à conclusão do projeto. Então, Uhum. ela pode também estar alinhada a benefício da comunidade. Então, você pode dizer que, na perspectiva de futuro, você quer melhorar a educação básica da comunidade de um bairro que é muito carente. Você quer, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Rotary Clube de São Miguel do Guaporé, em que foi realizado durante muitos anos a educação de idosos, a alfabetização de idosos. Então, qual é a perspectiva de futuro? Que você consiga alfabetizar esses idosos de modo a integrar ele melhor com a sociedade. Então, você pode justificar, dentro da perspectiva de futuro, ações de continuidade de projeto ou ações de benefício duradouros para aquele público para qual você está executando o projeto. Não sei se eu fui claro, mas basicamente seria isso daí. Obrigada. Só Certo. complementando, companheira Sim, Márcia, pode completar. Uhum. a perspectiva de futuro também, você pode pensar em como que a gente vai dar longevidade a esse projeto. Aí, Ah, especificamente, o projeto de cadeira de rodas nós temos ali quando recebermos a cadeira de rodas de volta, a gente tem como fazer uma manutenção nessa cadeira para que ela dure um pouco mais, né, para que ela possa atender outras pessoas, fazer uma perspectiva de quantas pessoas a gente consegue atender, né, com essas cadeiras, verificar ali realmente, porque uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com o banco de cadeiras de rodas é que às vezes a cadeira de rodas vai e não volta, né? Então, uhum. Sim, lembre-se que não é uma doação, né? Realmente é só um empréstimo temporário para um período sim. realmente específico de necessidade. E fazer Uhum. um documento específico de quem está recebendo, com orientações de como precisam cuidar da cadeira para que ela tenha, né, seja utilizada e que ela possa retornar e ser utilizada por outra pessoa. E muito cuidado também quando devolver. Então, uma das coisas, só pegando esse seu gancho, né, que nós já vimos, inclusive foi comentado pelo governador Rocco em uma das conferências, é que ele disse que certa vez, né, em algum momento estava passando pela rua e ele viu no lixão uma cadeira de rodas com a logomarca do Rotary. Meu Deus. E aí é nesse sentido de como que o clube vai se organizar, né, para poder controlar, para periodicamente verificar como é que está, né, esse companheiro que precisa da cadeira, se está tudo certo, e realmente tomar esse cuidado de que essas cadeiras não se extraviem, né, não aconteça isso novamente. Então, é um exemplo só, né, que eu lembrei agora para comentar com você. Mas nesse requisito, e aí de maneira geral, e até agradeço a tua pergunta, ele está relacionado também, companheiros, apresentar expectativas, né, de conclusão de projeto, possíveis limitações. Então, é possível que no decorrer do projeto a gente encontre algumas limitações, né? Mas principalmente
como é que o projeto, e aí, independente se for cadeira de roda, tá? Como é que o seu projeto vai caminhar sozinha depois que o Rotary sair? Então, as perspectivas futuras existem parcerias com outras instituições que podem colaborar, né, com a continuidade desse projeto. Não significa dizer que o Rotary vai abandonar o projeto, mas é importante que a comunidade, né, caminhe com as suas próprias pernas. Também é nesse sentido, de autonomia do projeto, tá bom? Até para que Uhum. possam, né, ir para outros campos, ajudar outras comunidades, para que as comunidades possam caminhar, né? Então, no próximo ano a gente vai fazer Entendi. com essa outra comunidade e assim por diante. Você falou aí, a chuva, aqui estava muito forte a chuva e eu não consegui escutar direito, eu tô vendo do celular. Mas você falou alguma coisa aí sobre os anexos, os apêndices aí, documento, foto, que considera necessário para avaliação do projeto. Você falou alguma coisa, eu entendi que foto da comunidade, isso eu entendi. Você falou alguma coisa sobre foto da próxima diretoria, do clube, pessoas. Você falou isso? É assim, nós temos aqui, né, na nossa comissão, como verificar quem são os clubes que estão em dia, né, com os Ah, pagamentos. A gente também tem como filtrar lá no MyRotary quem são os clubes que já conseguiram apresentar a próxima gestão lá, fazer esse cadastro. Mas, se vocês puderem facilitar para a gente, colocando já lá essa comissão, isso aí a gente agradece. Mas, de qualquer ok. forma, a gente Era vai isso que fazer essa, eu essa não tinha checagem. ouvido. Aham, entendi. A próxima comissão. Então, em forma de documento, mesmo nos anexos, não é fotografia, né? Não, não, não. Só o Não, registro né? no Tá bom. MyRotary, Registro no MyRotary. Ah, entendi. Tá bom. A tá companheira bom? Nancy já deve estar providenciando isso, que é a nossa próxima presidente. A Nancy é Tá bom? maravilhosa, com certeza. Eu costumo dizer aqui, ontem falei para ela na reunião que eu considero ela a minha madrinha no Rotary, né? Eu considero ela aqui para nós a pessoa que mais entende de Rotary. Ela é maravilhosa, Aproveite, realmente. aproveite. É. Que bom. Ah, Que é bom, isso, Márcia, Keila. fico Obrigada. feliz. Se surgir aí alguma dúvida durante a reunião, eu falo novamente, tá bom? Muito obrigada. Tá, joia. Muito obrigada. Cadê o companheiro Luizinho que estava aqui? Oi, boa noite. Tudo bem, companheiro? Ok, lá, boa noite. Eu não sei, não olhei ainda a listagem geral, se nosso governador Leonardo está presente. Uma boa noite a Tá, ele, nosso amigo Isaías. Vou falar aqui alguns nomes que está na memória. Amigo Isaías, nossa amiga Márcia, né? Falou agora há pouco. E também o Marcelo, lá de Mosqueiro, e também de Salinas, não sei se já está aqui. De mais nada, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Acabar de falar o próximo presidente. O próximo presidente eu estou assumindo também esse barco aí para a gente continuar. Na reunião passada a gente deu uma discutida, eu te peço desculpa, Leila, porque teve eu acho que você está acompanhando aí o Rotary, nós estamos com uma movimentação muito grande em Ananindeua de atividade, projeto, as ações que está correndo dia a dia. Nós saímos agora com uma ação oftalmológica, do qual eu tenho a satisfação de colocar para todos daqui da região, que tem um instituto que tem parceria com o Rotary daqui de Ananindeua, e esse instituto está levando para todos os Rotarys que eu estou tendo comunicação para abranger. Altamira, agora em Mosqueiro, Paragominas, vai ter lá também. Então, a gente está fechando essa parceria que o Instituto vai, e tem mais, para todos ficar atentos. Ele não cobra nada. Ele, por exemplo, se for muito distante, o máximo que ele vai cobrar é uma estadia lá do hotel do pessoal que vai para lá. Mas o restante, tudo, os exames, se alcançar um patamar muito grande, cirurgia sai de graça. Então, várias coisas é feito. Quem quiser pode entrar aí no meu PV, a gente conversa e eu passo o contato da pessoa. Não faço intermediação de nada. É direto e que a pessoa vai lá conversar, tudinho. A gente atingimos essa semana, agora, a última semana, 250 atendimentos, aí foi maravilhoso. Nós tivemos uma ação PET, que também foi mais de 200 cachorros, 100 cachorros, 70 cachorros, gatos, e mais de 100 gatos, 50 gatos, cachorro. E aí deu mais de 100
animais e tal. E, então, a gente está pendenciando. Quanto à questão dos projetos, nós temos alguns projetos que nós estamos alinhando ainda, estamos verificando aí, principalmente estou verificando dentro do patamar que tinha algumas coisas de ajuste que a gente está fazendo do rota. Graças a Deus, a gente está chegando nesse ajuste. Eu espero que agora eu consiga adentrar pelo menos o projeto da capoeira que eu lhe falei naquela vez. Então, a gente pensar nisso aí, tem um projeto das debutantes, tem um projeto da terceira idade, que nós temos com o grupo Bira Marques, que está lá, e nós queremos. A outra coisa é que o Rotary se expandiu agora para os conselhos, né? Nós estamos no Conselho do Condica, vamos entrar agora no Conselho do Idoso e Conselho da Juventude. Brevemente, o Rotary de Ananindeua vai estar em todos os conselhos de Ananindeua. Então, para nós é uma satisfação que eu já abro uma discussão que eu vou levar para a conferência da discussão, que a gente tem que adendar sobre a questão de projetos que venha para os conselhos municipais discutir e, ao mesmo tempo, financiamento, que os próprios conselhos municipais, como o Condica, têm como financiar projetos. Então, quando você falou do projeto Parcerias, a gente pode pegar os rotas todos dos municípios, adendar todos nos conselhos e ver o que tem. Por exemplo, o Conselho do Idoso vai destinar, não deu tempo de participar, mas ele vai destinar uma base de uma ajuda de custo que vai sair, se for aprovado aí nos projetos, mais ou menos uma base de R$15 mil. Então, se cada conselho for olhar os editais que está saindo, tudo. E a gente está tentando ver se pega agora uma ajuda financeira do Condica. O Condica, que é através do FID, quando a gente conseguir adendar a tempo, tudinho, fazer o projeto que a gente já vai dar entrada, e a gente consegue financiar um projeto para a juventude aqui. Quando você falou a questão a perspectiva, a nossa perspectiva de cada projeto, eu sempre digo que a gente tem que ter essa perspectiva. Eu não olho muito, desculpa a expressão, que tem alguns companheiros aí já conversou muito sobre isso, o passado, como era o Rotary no passado, beleza, ótimo, mas eu tenho que olhar o hoje para frente. O que é que a gente vai continuar? Então, por exemplo, o projeto Capoeira, a gente tem um pensamento de 12 meses. E esses 12 meses, mais os outros 12 meses, como é que a gente vai fazer? Vai buscar parceria, vai ter o dinheiro dali e tal, para manter ele lá? Então, essas parcerias estamos indo buscar. Espero que no meu mandato eu consiga mais parceria para a gente fechar o grupo musical. O projeto está pronto, eu vou mandar partido de música. Aqui não aprova, eu vou brigar com todo mundo, principalmente com você. O projeto musical a gente já vai colocar, e esse projeto musical vai ser interessante, que é garoto de 7 anos, que vai fazer tipo, uma banda musical até 14. E aí vai entrar agora o projeto da capoeira, que eu vou passar para você, que, se Deus quiser, vai passar, porque é um projeto também de adolescente e vaidade. E nós vamos ter um outro projeto que é Gingando com a Terceira Idade, que é um ritmo da capoeira mais alegre, mais acomodado, mas que vai ser colocado em prática dentro do Rotary. Então, eu acredito que nós estamos bem aqui, a Ananindeua, acredito que a gente vai colocar um ou dois projetos, um desses dois pode ser aprovado, tanto na área jurídica como na área de finanças, quanto a prestação de conta lá na frente, ela vai ser feita dentro do padrão, tá? Eu acho que parabéns para a equipe, parabéns para todos, para a administração do Leonardo. Eu espero que eu esteja lá no dia 30, eu provavelmente não chegue de dia, eu chegue à noite, de madrugada lá, porque eu estou de plantão, vou largar o plantão e viagem direto. Fico até o dia 2 e volto imediatamente, porque tiro o plantão no dia 3. Eu trabalho, pessoal, com sócio educando jovens que estão aí fazendo besteira. Bom, antes de mais nada, acredito que dia 1º aí assumo o Rotary e continuar um trabalho mais brilhante, melhor, ou mais adequado. Eu agradeço muito ao meu companheiro aí, que tem dado uma força brilhante, que é o Isaías, tá? Ele está aí, acabou de falar. Então, Isaías, um abraço especial aí para você, que a gente tem feito esse log aqui de conversa, o Marcelo também, lá de Mosqueiro. Aí o nosso tesoureiro, né, que o nosso tesoureiro aí está brilhante. Eu não esqueço o nome dele, Negão, né? Negão, né? O tesoureiro nosso, do 4720. É o Nelson. É o companheiro Nelson. O Nelson está aí. Então, um abraço aí, né?
A gente está Tá sempre joia. aí, Leonardo, sempre a gente está batendo papo e o Nelson resolvendo as coisas. Então, para nós é uma satisfação. Colocando para você, viu? É dia 30, tem que buscar de madrugada, que provavelmente é o horário que eu vou chegar lá. Tá? A gente já vai fazer a inscrição. Valeu. Obrigada, companheiro Luizinho. Ainda nem assumiu e já está aí, ó, cheio de projetos. Parabéns. E reforçando, né, a importância de não deixar para a última hora a submissão dos projetos. Companheiro Luizinho, a companheira Gina até perguntou no início sobre quantos projetos a gente pode submeter para subsídio. É um projeto por clube, tá bom? Então escolha lá, dentre esses, qual você vai submeter, e aí para poder concorrer. Mas a gente tem certeza que todos os outros aí vão seguir. Obrigada pela sua participação. Eu vi que a Oi, companheira. Keila. Oi, tudo bem, Salete? Salete, eu já te Posso passo dar uma a palavrinha? palavra, rapidinho. Companheira Sandra, você estava com a mão levantada e depois baixou? Companheira Sandra Malcher? Só por uma questão, né, de ordem que eu vi aqui. Você quer falar, companheira Sandra? Tem que habilitar o seu microfone, não estamos lhe ouvindo. Não, acho que foi sem querer. Tá bom. Acho que bom que você está por aqui. Tá. Obrigada. Companheira Salete, como está aí, ó, Centenário? Só carnaval. O carnaval. Boa noite, companheiros, a todos. Um abraço. Parabéns para essa equipe maravilhosa. Eu estou toda feliz. Quando o companheiro Luizinho falou em pet, a minha quase me come aqui. Vem para cima. Deus, estava ouvindo, né, o microfone. Sim, quero compartilhar rapidinho com a Márcia, né? Quando ela fala de perspectivas, nosso projeto era com Rota Kid, Cante, Proteja, Faça a Diferença. E fez muita diferença que até hoje as nossas crianças, a gente continua com o projeto, e as nossas crianças participaram já de show, já foram premiadas, chegaram até primeiro lugar, onde uma das nossas Rota Kidianas era deficiente visual, e ganhou o primeiro lugar cantando, olha, é muito emocionante. E hoje ela já está no Interact, né? Nosso outro grupo pequeno de Rota Kid, mas nós continuamos e, inclusive, a perspectiva maior é essa, é fazer a diferença onde você plantou aquele projeto, ganhamos os recursos e a gente continua, não paramos. Indo em escola, indo para show. Agora, 29 de março, nós temos uma participação especial de um show gospel que vai ter lá no bairro, onde nós aplicamos o projeto Leitura Viva da gestão passada. E é assim, é muito gratificante a perspectiva que a gente tem. É de futuro mesmo. É como disse, é uma ação que ela é, como você falou, contínua. Sim, a gente dá continuidade nos trabalhos com outras crianças, com outras pessoas e se sentem bem. E para nós aqui, como Óbvio do Centenário, despertou muito interesse em cada comunidade jogar o karaokê, fazer o karaokê, em todas as comunidades. Eles fazem, executam, e as crianças vão com a participação do nosso Rota Kid para lá. Então, para mim, para nós, Óbvio do Centenário, a gente curte uma vida assim, uns meses de carnaval que atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? A gente tem que ser muito artista. O nosso próximo presidente está agoniado com esses projetos aí, eu estou aqui correndo para participar, nós já perdemos o primeiro e o segundo, mas a gente espera que a gente consiga estar participando até o dia 31. Quanto à metodologia que foi colocada aí, foi apresentada, ela está ótima. Só uma perguntinha. Quanto ao relatório, é o grupo que tem que mandar, né? Nós ainda estamos devendo desse ano, né? Um relatório. Temos temos um modelo, digamos assim? Essa é a minha pergunta. Porque eu de 95 dias para mandar um relatório final, né? Nós apresentamos, trabalhamos o projeto Leitura Viva na comunidade, foi um impacto muito brilhante, com várias atividades, mas ainda temos outra etapa para fazer. Nós não cumprimos o calendário em si, ainda temos mais uma etapa para ser feita. É isso, Keila e a equipe maravilhosa que temos aí.
Sheila, Oi, governador. Boa noite. Assume aí que travou. Acho que Óbidos está muito longe e travou Travou. tudo, né? Ficou tão emocionada, Eu Salete, que travou. fico feliz porque você é nosso sócio, honorário, Isaías e Elaine. Óbidos está muito feliz de ter vocês aí nessa equipe maravilhosa. é, Obrigada, querido. Um abraço a todos aí, óbitos. Oi, pessoal. Estão me voltou, ouvindo? voltou. Agora Estamos Voltei. sim. Voltou. Tive um probleminha na internet. Mas a Salete, eu ouvi sua pergunta, Salete, deu tempo de ouvi-la. Salete, seu relatório já foi até enviado, já foi até aprovado, tá? Então, vocês me mandaram as comprovações de prestação de contas, vocês me enviaram as fotos, eu peguei ali todos os links do Instagram que vocês divulgaram, fechei o relatório e já mandei. Tá tudo certo, tudo sob controle, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. Só para destacar, Salete, por 2 vezes o Óbidos Centenário foi contemplado, né, com recurso do subsídio distrital. Aguardamos aí o próximo projeto, Salete. Parabéns mais uma vez. Temos. O nosso baile, para nossa. O Luizinho que falou de baile, né, das debutantes, só para compartilhar, o nosso baile foi com garotas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, tivemos 2 cadeirantes e as outras com autismo e outras que eu não sei falar direito, TDAH, um negócio assim. Então, o que é que acontece? É muito bom a gente poder proporcionar um momento, um ambiente de festa desse jeito, desse estilo, para que a comunidade se reconheça. Óbidos foi muito elogiado, foi muito assim reconhecido nosso clube. Tivemos até honra ao mérito pela Câmara Municipal, que foi colocado, prestado a nossa projetora de projeto, né, Maria Clara, e o clube em si ficou muito feliz por essa ação. Não sabemos agora como está, porque nossa presidente está dodói ainda, sofreu um acidente que eu queria comunicar a vocês, que eu tenho certeza que isso aí atrapalhou um pouquinho a nossa atividade agora desse segundo semestre, né? Mas o vice-presidente está assumindo e a gente vai ver o que pode fazer e com certeza, nossa próxima reunião, segunda-feira, nós estaremos levando esse encontro, esse terceiro encontro para o clube, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Salete. Melhoras para a companheira. Mais alguém? Sheila, Não me tem. dá só um tempinho aí, por favor. A gente está, como a Salete falou, em um dos projetos que a gente está fazendo, que é a questão do baile, o baile das debutantes, ela é sempre realizada agora no mês de novembro, nós já estamos preparando. Então, a gente já convidado, quem quiser estar aqui presente, o governador mesmo aí notando, eu vou mandar uma carta para ele, intimando para ele estar presente, que ele não veio no nosso baile desse ano. Então, ele tem que estar presente, mesmo ele saindo. A gente está com um projeto, a gente vai estar em Salinas, que é o Rotary na Praia. E isso aí está dando alguns Rotary, estão convidando a gente, ligando para saber como é isso, como é que faz. A gente fez agora, o lançamento foi em Mosqueiro, lá com o Marcelo, e a gente está indo para Salinas. E brevemente a gente vai para outros municípios. A gente vende o cartão para ajudar nas atividades e leva praticamente só família. E apresenta para os Rotarys que estão em alguns municípios. Tá, então aí o pessoal que fizer perto da sua área, tudinho, seria um interessante esse, como é que eu poderia dizer, Isaías me ajuda, essa unificação dos Rotarys. Então a gente está indo lá em Salina, conversar com um grupo lá de Salina, apresentar para o pessoal daqui, que vão estar nessa, então, brevemente a gente vai estar já também para Bragança, a gente vai para Bragança, então o próximo passeio vai ser em Bragança. E aí vai no que foi falado um pedacinho aqui, distrital, da questão do rota, a gente começar a buscar. E aí fizeram a pergunta do satélite. Eu não entendi bem, o clube satélite aí vai ser, ele é encaixado, como é? Não peguei porque falhou a minha internet. E eu peço desculpa, porque a internet aqui está caindo direto, tá? Ok, Luizinho. Assim, a gente recomenda que os clubes satélites, né, realizem também os seus projetos, né? Afinal de contas, eles têm, né, participação própria, né? Eles também contribuem, né? Eles também pagam ali as suas per capitas, então é um clube independente também, tá? Então não há problema de fazer a submissão, tá bom?
Então, divulguem aí esse projeto. Hoje a reunião, né, sobre projetos, não sei se vocês já conseguiram listar, mas a gente teve várias ideias aí de projetos para poder escrever. Que ainda não tem uma ideia, hoje foi compartilhado bastante. Obrigada, companheiro Lizinho. Mais alguém, pessoal? Eu vi que a companheira Bruna está aqui, não sei se ela quer compartilhar também como é que foi a experiência dela. Companheiro Sodré, Oi, boa noite. tudo bem, Bruna? Tudo bem, gente? No ano passado, a gente fez o nosso projeto, né, com o Centro Norte de Ginástica Artística. Foi muito bacana, a gente conseguiu vários equipamentos de ginástica para ajudar a comunidade. Foram várias crianças, atendidas com esse projeto. Foi uma experiência muito legal. Obrigada, Bruna. Mais um exemplo. Márcia, pode falar. Depois a Mara. Tem que habilitar seu microfone, Márcia. Oi, me ouviu? Sim. Tá. Keila, só um minutinho que Aqui, sobre o cronograma, eu sei que as pessoas que já têm aí experiência podem estar achando as minhas perguntas meio Imagina. simplórias, mas eu preciso dessas informações, tá bom? Sobre o cronograma de execução do projeto, aqui diz assim, descrever quando cada uma das atividades começa e o prazo termina, ok? Na verdade, quando a gente está escrevendo sobre o banco de cadeira de roda, fica meio confuso, porque assim, a gente buscou, levantou os dados, a gente conversou com a comunidade, a gente falou entre nós do Rotary, decidimos, porque havia outros projetos. Depois vem a escrita do projeto, a aprovação, a aquisição das cadeiras e depois a gente não tem como eu definir um prazo para a gente terminar, porque são empréstimos, não tem como a gente definir isso. Como que eu resolvo isso aqui? Você pode considerar, Márcia, no seu caso, Hum. O fechamento com o envio do relatório final, né? Qual é Uhum. a previsão do envio do relatório final referente ao recurso que você recebeu, tá? Então, dê uma olhadinha lá, são 45 dias para apresentação do relatório parcial, depois 90 dias para apresentação do relatório final, aí você pode considerar o encerramento dessa etapa aí, na prestação de contas, tá? E aí Aham, o projeto vai ter continuidade, ok? entendi. Tá, Tá. joia. Mas então, assim, Keila, como eu falei, a gente pode colocar tudo, todas as atividades que a gente fez referem acerca do projeto, certo? Pode, sim, Pode com descrever certeza, tudo, né? Tá bom, tá, tá? Fique à ok. vontade. Uhum. Companheira Mara, por favor. Sheila, boa noite. Vocês não vão ver que eu não consegui ajeitar minha câmera, viu? Bem, Não tem eu problema. sou da RC Santana, né? Vou contar um pouco da nossa experiência do ano passado. Nós fizemos uma doação para a Casa Amanhecer, né? Que é uma casa a qual acolhe pacientes oncológicos e acolheu 3 companheiros, né? Que fui eu, que faço tratamento, a companheira Verônica e o companheiro Ayrton que nos deixou, né? Então assim foi um momento assim que a gente pôde retribuir, né, pelo acolhimento que nós recebemos. E sabemos que é muito difícil quando você descobre que tem câncer e tem que sair do seu estado, né? E assim foi um momento que a gente teve de gratidão mesmo pela, pelo Rotary, né? Então a gente sentou, conversou com os companheiros, fizemos o nosso projeto e nós doamos materiais que possam ajudar eles nessa via, né, de tratamento oncológico. Inclusive agora estão fazendo um chá beneficente e eu tô aqui olhando para vocês, me arrumando para me ir para prestigiar esse momento. Então, assim, foi muito gratificante, sabe? Você poder tá numa situação, né, em qual a gente vive em termos de tratamento oncológico e poder ajudar pessoas, né, e nos ajudar também. Então, foi muito grato, sabe, esse projeto que a gente fez ano passado.
Márcia, você não imagina como é bom te ouvir e ouvir o seu relato, viu? A gente fica muito feliz. Afinal de contas, né, o Rotary ajuda a comunidade, fazemos parte da comunidade também, né? Então, é importante Exatamente. ouvir o teu relato. Obrigada, né, mais uma vez. Parabéns pelo projeto. Só para complementar, o projeto lá de Santana foi também de cadeiras de rodas, de cadeiras de banho, mas também de Sim. materiais, aparelhos de pressão, né? Não foi, Mara? Outros Foi materiais, materiais, a gente comprou colchão de ovo, né, para paciente casca oncológico, de ovo, exatamente. gás. Então, foi a gente pensou assim, em cada detalhe, sabe, que possa ser usado nesse momento porque a Casa Amanhecer, ela atende principalmente já os pacientes que já são terminais. Então, a gente Uhum. procurou detalhes para fazer um conforto melhor, né, um momento melhor para essas pessoas. Exato. E vocês não imaginam como esse US$ 1.000 rendeu lá em Santana. Eles compraram muita A coisa. gente, Muita a gente pesquisou, aí chegamos no lugar, a cara, a gente, não, mora em outro lugar. Quando a gente chegou lá no lugar, estava mais barato ainda, e deu para fazer muita coisa, viu? Muito mesmo. Que bom, Mara. Aí essa questão que a Obrigada. gente fala, né? A pesquisa, né? A gente tem que Uhum. pesquisar, porque às vezes a gente olha, é pouco. Não, o pouco ele é muito para quem precisa. Que bom, Mara. E assim, eu aproveito também para dizer que também é importante colocar, né, no relatório, e geralmente a gente vê isso na prestação de contas, essa emoção que a Mara passou, né, a importância de do quão bem a gente faz quando realiza esse tipo de projeto, né? Então, como Exatamente. isso faz tão bem para a gente, e vocês não imaginam, né, que todos aqui se beneficiam com esses relatos, né? E eu que estou mais perto de vocês, né, sou uma das mais beneficiadas, porque eu fico feliz, né, em dobro, em triplo aí. Então, é muito importante, para mim é muito, muito gratificante poder compartilhar com vocês, porque o distrito tem muito projeto, né? Tem ações, mas tem muitos projetos lindos que a gente acaba não conseguindo compartilhar todos. E esse momento é muito rico para a gente poder também compartilhar, né, essas experiências. Obrigada, Mara. Aproveite Bom, lá a obrigada, sua tá? festa. Um abraço. Tchau, tchau. Queridos, já são 20 horas e 22 minutos. Temos mais algum questionamento, mais algum comentário, mais alguma dúvida? Esse momento aqui ele não encerra aqui, tá? A gente vai continuar conversando no WhatsApp, ou onde vocês precisarem, até o prazo final aí de submissão de projetos. Mais alguém? Não? Então, acho que a gente já vai, né? Vamos nos encaminhando aí, então, para o encerramento. Se o governador Elane concordar, governador Leonardo. Keila, eu acho que já deu para tirar bastante dúvida, né? E conversou bastante aí com a diretoria, os presidentes, né, sobre o projeto, né? Todo o clube que eu visitei, era uma das pautas, era falar sobre o projeto, né? E, na verdade, o nosso distrito tem muitos projetos bacanas. Eu pude observar, eu visitei vários projetos, né? Aí eu pergunto para os presidentes, por que não compartilha essas ações, né? E tem muitos projetos que é tocado e nem sempre esses projetos é tocado com recurso do Rotary. Tem muitos projetos aqui que são tocados com emenda parlamentar, parcerias, né? E são projetos maravilhosos. Se compartilhado aqui dentro do nosso 4720, 4.720, a gente pode copiar e levar para as outras comunidades. São, Keila, projetos de relevância mesmo, não sabe? E aí eu digo, mas companheiros, por que a gente não compartilha essas cases de sucesso, projetos que atendem de fato a comunidade, né? Então, muitos projetos bacana mesmo. Tem um que eu vi lá em Rolim de Moura, que é o da placa, um que
a gente coloca a placa na praça para pessoas com autismo, né? Porque eu tenho pessoas com autismo que não fala e ele se comunica através a terapia dele, através das imagens. Então, foi colocado na praça, o que ele aprende lá na terapia foi colocado nas praças, nas escolas. E quando ele vê aquilo, por exemplo, se ele quer ir no banheiro, ele vai lá e aponta na imagem do banheiro. Se ele quer brincar naquele outro brinquedo, ele vai lá e aponta. Então, eu digo, gente, isso aqui é maravilhoso, porque é tantos relatos de pessoas, né, com autismo, né? E aí tem vários níveis, né? E é uma lei, tá? É uma lei federal que foi sancionada, agora recente, né? Então, projeto muito bacana para ser colocado. E aí eu digo, e por que Rolim de Moura não espalha para esse nosso distrito? Porque esse projeto é maravilhoso, sabe? É um público aí que a gente precisa dar uma atenção especial também e que vem crescendo muito a questão do autismo, né? Mas é isso. Presidente, Obrigada. antes de encerrar aí, Keila, o presidente falou uma coisa aí e que eu acho que muita gente pode prestar atenção, que o Rotary de Ananindeua está fazendo, presidente. Parabéns pela forma que o senhor falou. Nós criamos um grupo, o RC. No RC, nós estamos colocando as pessoas dentro do nosso distrito aqui. Nós fazemos isso e espalhamos os projetos que nós temos aqui, que muito dos projetos, ele não tem financiamento tanto do Rotary assim da questão, e não tem nem de políticos, nem nada. Nós temos uma participação efetiva do que a gente vai fazendo aqui. Nós montamos um bazar. O bazar arrecada dinheiro para patrocinar o nosso projeto. Então, o bazar funciona dessa maneira. Ele patrocina duas áreas. O Grupo Bira Marques, que é a dança da terceira idade, dos idosos, que tem os trabalhos com nossos idosos, então a gente repartiu. O que a gente arrecada do bazar vai metade para o Grupo Bira Marques e a metade fica para nossas atividades que nós temos dentro do Rotary. O Rotary na praia, a mesma coisa nós estamos fazendo. Nós vamos fazer agora um outro trabalho que é semelhante que falou a jovem que passou agora, com as crianças. Vai ter o projeto do empreendedor. Se Deus quiser, eu vou implantar esse projeto no meu mandato, tá? Para a gente colocar um empreendedor um dia de empreendedor. Eles vão vender na área do Rotary e aqui a gente vai ter uma arrecadação de cada banca que tiver. Então, a gente quer colocar no mínimo 50 bancas. Então, esse dinheiro é que vai agregando para o Rotary. Eu fiz essa ideia dentro do conselho, o conselho aprovou, da gente fazer o RC, abrangendo outros companheiros de outros Rotary para estar ali dentro e vendo os projetos que a gente tem tal. Então, vai essa forma da gente se comunicar e abranger cada projeto que a gente tem. Magnífico esse projeto do autismo, até porque o meu filho faz educação física e trabalha na área do autismo. Então, já vou verificar isso aí, como é, das plaquinhas. Magnífico esse projeto. Obrigada, companheiro Luizinho. Companheiro Leonardo, a gente tem no Rotary uma área lá no My Rotary que é o Showcase, né? E esse é um dos pré-requisitos na prestação de contas, que quando a gente faz a prestação de contas, o projeto ele precisa estar lá no Showcase. Inclusive, existe uma opção que você marca lá que esse projeto foi desenvolvido com recurso do subsídio distrital. Então, isso na verdade, é uma demanda que a gente tem também estimulado, que não só projetos que recebem recurso de subsídio distrital seja publicado lá, né? Hoje acho que nem chama mais showcase, é central de projetos mesmo, né? O companheiro Sodré sabe bastante aí disso, geralmente é central de projetos, e a gente cadastra os projetos lá. E lá também, pessoal, é possível você filtrar os projetos do seu clube, filtrar os projetos do distrito, e nessa central de projetos você consegue acessar os projetos por área de enfoque, tá? Relacionados à saúde, relacionado à questão ambiental, materno-infantil. Então, você pode filtrar os projetos por área de enfoque e você tem acesso a projetos internacionais. Então, ali, na central de projetos,
você pode ter ideia, né? Ah, não tenho ideia de projetos. Dê uma passadinha lá para olhar os projetos que já existem, e aí a gente verifica a possibilidade, né, de realizar isso no nosso clube, na nossa comunidade. Então, eu também vou compartilhar com vocês esse link da central de projetos para vocês verem ali. Porém, o governador Leonardo está certíssimo, a gente não consegue cadastrar nem a metade dos projetos que a gente realiza. Então, a gente realiza alguns projetos, a gente atende a comunidade, mas a gente não divulga, a gente não comunica. Então, acaba que os outros distritos, né, os outros rotaries não sabem o que a gente está fazendo por aqui. Então, é importante realmente essa etapa de divulgação, de publicação. Tá bom? Então, a gente tem aqui, dá tempo só da Adel que falar e o companheiro Sodré, e aí a gente vai se encaminhando para o encerramento do grupo. Pode ser? Adelque, por favor. Rapidinho. Não, é só porque, assim, voltando de novo no satélite, eu sei que você falou, eu sei que a gente é independente, mas a gente não tem nossa diretoria definida no My Rotary, né? Ele não tem lá o espaço para a gente definir nossa diretoria. Como é que a gente faz? A gente só faz declaratório? Não, e nesse caso, então tem que ser por dentro do clube, né? Porque a gente precisa dessas pessoas. É isso que eu tô perguntando, porque em si, quando eu entro pelo no meu My Rotary, aparece lá. É como se eu fosse associar, eu tô lá como satélite, mas associado ao Amazônia, né? Mas ele não tem a opção lá de você selecionar a diretoria, mesmo ele tendo uma diretoria interna, porque eu tenho presidente, secretário, tesoureiro, tudo já organizado, né? Mas não tem no My Rotary essa opção. Por isso que eu novamente eu vim, porque eu falo assim, porque senão, se a Amazônia faz o projeto dele, aí o Novas Gerações, por exemplo, eu como a satélite também quero fazer, eu não vou conseguir fazer porque tecnicamente são dois pelo Amazônia, entendeu? Entendi. Adel, que a gente pode olhar direitinho, mas assim, eu já tive projetos que foram verificados, eu acho que foi até um satélite de Castanhal, há 2 anos atrás, que foi aprovado também. Mas a gente pode conversar, tá? Para verificar essa questão. Eu posso confirmar onde é que tá, onde é que fica, né, essa relação também do satélite. Mas a princípio não havia restrição, tá bom? Mas, Keila, que foi aprovado não foi o satélite de Castanhal, é a Casa da Amizade. Não. Foi um satélite Não, mas foi o agro. agro, mas não pelo satélite de Castanhal, foi pela Casa da Amizade envolvendo o satélite de Castanhal. É o que ela está Não, dizendo mas. aí, por exemplo, eu estou com o Não, MyRota companheira aberto Luizinho. aqui. Não. A época foi há 2 ou 3 anos atrás, tá? Na verdade, a Casa da Amizade, ela não pode participar. Isso até já foi uma pergunta da companheira Gina também. Porque as companheiras da Casa da Amizade, elas fazem parte, ou fazem parte de algum clube de Rotary, então submetem projetos por um clube de Rotary. E assim, um dos pré-requisitos para receber recurso da Fundação Rotária é você doar para a Fundação Rotária. Então, não significa, a Casa da Amizade não tem obrigação, como a gente tem, né, como associados do Rotary, de fazer doações para a Fundação Rotária. Então, por isso que ela acaba não entrando aqui como Casa da Amizade. Mas as companheiras da Casa da Amizade podem submeter projetos por dentro de um clube, tá? Então, na época, eu posso até revisar aqui, mas foi de clube mesmo, tá bom? Então, companheira Del, que a gente pode conversar, posso verificar isso e eu acabo e compartilho com todo mundo também no grupo de presidentes para esclarecer essa questão também. Muito obrigada, tá bom? Companheiro Sodré, por favor. Obrigado, Keila. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Estou aqui representando também o nosso companheiro Raimundo José, que é o coordenador do projeto, onde nós fomos agraciados. Compartilhar com vocês o edital agora, né? Excelente ideia, que já vem de alguns anos, edital, então eu sempre comunguei com essa ideia de poder utilizar os recursos do FEDU. A gente conversa bastante aí com a Keila sobre isso, que bom. E o distrito está aprendendo, né? O nosso clube já foi agraciado algumas vezes, nós temos projetos educacionais aqui na nossa cidade. Esse ano a gente também vai submeter projetos para a gente poder estar expandindo e trabalhando também na educacional, inclusive com o Interact Clube também. Nós temos aqui
3 Interactive Clubes, e a gente está crescendo ainda, né? O governador esteve aqui recentemente, provavelmente na próxima semana já vamos estar fazendo reunião de instalação de um novo Interactive Club aqui em nossa cidade. E dizer para vocês que tem que começar, né? Tem que começar, tem que insistir, é muito bom, é salutar esse aprendizado, então todos os clubes precisam, de fato, iniciar, né, nesses estudos de formalizar, de elaborar, de submeter projetos. E aí, para o Rotary, para empresas, né, para grandes empresas, então, não só se limitar ao Rotary, né? Então, é isso que a gente tem feito. Inclusive, nós estamos também trabalhando com projetos com outras parcerias, e é muito importante a gente fazer isso. E eu queria só lembrar que da Central de Projetos tem realmente a vitrine lá, que você vai colocar as informações, e essas informações ficam disponíveis para todos os rotarianos do mundo inteiro, inclusive para os não rotarianos que têm acesso ao My Rotary, né? Você pode ser um não rotariano e também ter acesso a uma senha do My Rotary. Mas eu queria só dar uma sugestão, inclusive falei pessoalmente com o governador quando esteve visitando a nossa cidade, que nós precisamos montar um banco de projetos, tá? Porque lá na central de projetos você coloca informações básicas, né? E, na verdade, nós sabemos que para executar um projeto, elaborar um projeto e ser contemplado pelo projeto, você tem vários passos que você precisa percorrer. E aí, a minha sugestão é que a comissão do Miguel, né, que cuida dessa parte de instrução, de capacitação, possa estar trabalhando na montagem desse banco de projetos de uma forma mais didática possível, né, colocando todas as pedras que vão aparecer, porque elas são insistentes, elas aparecem realmente em todos os projetos, né? Então, colocando essas pedras que vão aparecer para que os clubes possam ultrapassá-las mais facilmente. Tá? Então, a gente tem exemplos aqui de clubes que hoje fazem projetos com recursos da União, recursos do Ministério Público, recursos do Tribunal de Justiça. Então, esse aprendizado que esses clubes tiveram, é importante que uma comissão, que não se espere, viu, governador, só dos clubes mandarem e compartilharem. Vamos ter o distrito, vamos formar uma comissão para montar esse banco de projetos, e aí sim, essa comissão poder passar esses ensinamentos para os demais clubes. Eu acho que é bem mais salutar, é bem mais eficiente que assim ocorra, né? Então, essa é a minha contribuição para que seja pensado aí, se não conseguir ainda na gestão do companheiro Leonardo, mas que os próximos gestores do distrito possam estar pensando nessa situação, né? E não desistam de fazer projetos, tá? Isso é muito importante. E, obviamente, também a doação para a Fundação Rotary. Tá bom? Obrigado, Keiro, demais, boa noite. Obrigada, companheiro Sodré, obrigada pela sugestão. O companheiro Miguel precisou sair, que ele é professor e precisou entrar em sala de aula, mas eu vou repassar para ele também, né? Esse já é algo que a gente já vinha conversado também, e acho que é importante também, mais uma ação. Tá bom? Bem, pessoal, então vamos nos encaminhar para os encerramentos. Então, eu fico à disposição de vocês para o que precisarem, né? Muitos têm o meu contato, a gente tem aí os grupos de presidentes, governador assistente, né? Eles também podem repassar para a gente. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Vou passar a palavra para a companheira Elaine, por favor, para suas considerações. Olá, boa noite mais uma vez. Agora sim, boa noite aqui em Rio Branco, aqui no Acre. Já escureceu. Só agradecer mesmo, né, por esses esclarecimentos e agradecer a você, Keila, a toda a equipe. E, assim, dizer que nós estamos no caminho, né? É como a gente conversou outro dia, tudo é novo para o distrito, apesar de não ser, né? Talvez para alguns demais distritos que já têm aí uma expertise e estão trabalhando nisso há muito tempo, a gente começa a acompanhar, né?
No nosso ano foi o primeiro ano que eu me lembro, né, que nós tivemos aí o edital, foi o primeiro edital que nós fizemos aí no distrito, não sei se mais atrás havia, mas até então onde eu acompanhei não, e a gente começa a ver que as coisas vão se encaminhando, né, vão andando, as pessoas vão vindo, vão entendendo, vão chegando, e com certeza esse ano aí a gente vai ter um número, né, maior, e a cada ano a ideia é que a gente possa ter números maiores, né, concorrência, sim, para que isso vire, né, um hábito realmente, né, no nosso distrito, certo? Queria só deixar claro uma outra coisa, dois pontos. Um é que o projeto não precisa ter o valor total de US$ 1.000, ele pode custar muito mais e você encontrar um outro parceiro, né? Porque já me fizeram essa pergunta, mas eu não consigo fechar em US$ 1.000. Não, não tem problema, você coloca lá, né? De repente, um maquinário que custa US$ 1.000 e o restante do projeto vai ser viabilizado pelo clube, por empresários, por uma outra verba, né? Que o clube vai conseguir aí por fora, né? E dizer assim, da grata satisfação de poder receber uma verba, né, de subsídio. Aqui o nosso clube já, na gestão do governador Orlando, nós conseguimos aí um valor que nos ajudou muito a montar o banco de leite em Cruzeiro do Sul, né? O banco de leite ficou muito mais caro do que o valor que nós recebemos, mas nós tivemos aí outras verbas e então é muito gratificante, né? E eu acredito que esses US$ 16.000 eles chegam numa hora, né? Uma hora excelente para que os clubes possam aí seguir desenvolvendo os seus projetos. E diante disso a gente vê a real necessidade dos clubes, né, e dos companheiros investirem na Fundação Rotária, sempre lembrando que esses valores só estão disponíveis porque foram investidos valores naquele ano, né, e agora eles estão retornando. Então, a gente precisa participar das campanhas, né? A partir de US$ 10 você pode doar. Ah, mas eu não posso doar US$ 100, eu não posso doar US$ 500, eu não posso fazer mejodono e tal. Mas você pode doar US$ 10, não é? A gente gera um boleto e você contribui. Se cada um aí do distrito colaborar aí com US$ 10, não é? Durante um ano rotário já é bastante. Então, vamos intensificar essas campanhas dentro dos clubes, certo? E solicitar que os companheiros participem das campanhas para que esse dinheiro, esse recurso possa, né, retornar, porque na verdade a gente não doa, a gente investe na Fundação Rotária e ela disponibiliza, né, que a gente possa aí realizar esses projetos após 3 anos, certo? Então é isso, muito obrigada a todos, né? Obrigada aí, parabéns ao vereador Leonardo também, vem fazendo um excelente trabalho, parabéns a todos os companheiros que já, né, se beneficiaram aí, apresentaram projetos em anos anteriores e aos que estão aqui agora, né, querendo aí aprender um pouquinho mais e esclarecer também os itens aí, né, e algumas dúvidas para que possamos ter aí um maior número de projetos esse ano. Tá certo? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, governador. Governador Leonardo, suas palavras para finalizarmos. Bom, Depois, abre a palavra. bom, essas ideias, né? A última foi do companheiro Sodré, né? O companheiro Marcelo, nosso secretário, já está criando um banco de dados, né? Para que o nosso distrito possa ter um histórico, sabe? A gente procura coisas do passado não encontrava, né? E aí, por iniciativa do companheiro do secretário Marcelo, hoje, a partir de agora, nós vamos ter um banco de dados, né? E aí a ideia do companheiro Sodé é boa, que aí a gente pode ter esse banco, né? E colocar na nuvem, sabe? Isso para nós é muito bom isso aí. E como eu falei anteriormente, temos belíssimos projetos, né? E agora é partir para a realização, né? Então, o que eu espero, na verdade, companheiros, é que a gente, de fato, possa implantar esses projetos e que, de fato, esses projetos possam fazer lá na sua comunidade a diferença. É tanto que é um dos requisitos
né, tá de encontro com a área de enfoque, né? Então, desde já agradeço a participação de todos, né? E vamos em frente, Keila e toda a equipe, comandada aí agora a fundação pela doutora Elaine, né? E isso a equipe. E vamos lá, que ainda tem muito trabalho a ser feito. Certo. Governador, aproveita aí para convidar aí quem ainda não se inscreveu na nossa conferência, né? Vamos aproveitar aí o pessoal e vamos fazer a inscrição. Pois hoje eu já estava olhando, já estava lá com 87 inscritos, né? E ainda, pessoal, falta muita gente ainda, né? Esse nosso distrito já somos mil e poucos aí associados, né? E a gente quer esses momentos que a gente, nas conferências, que a gente troca ideia, a gente tem a oportunidade de conhecer os projetos de outros clubes, né? Vai ser apresentado alguns projetos na conferência, né? E vamos lá, é 30 de abril, 1º e 2 de maio, aqui em Parauapebas, vai ser um feriado, e vai ser muito bacana poder reencontrar os companheiros aí, né, aqui em Parauapebas. Então fica o convite e o link está lá no grupo dos presidentes, na verdade está em todos os grupos aí o link, entra lá e faça as inscrições. Eu tenho uma reclamação a fazer, governador, por senhor. Eu já fiz. Desabafo. E eu vou falar aqui. Está no grupo dos presidentes, dos secretários, dos tesoureiros, do manchete, da mídia. No site. Só não está no grupo de vice-presidente, que não existe. Mas eu acho que a gente tem que pegar uma pauta na conferência e começar a bater nisso. Porque o vice-presidente tem a mania de dizer que vice-presidente não trabalha. Mas aqui eu trabalho mais do que eu. Então, eu acho que tem que encaixar os vice-presidentes dentro dos presidentes ali do grupo. Não, a gente sabe, Luizinho, que você é diferenciado. Você é um trator, homem. Mas é isso, Keila, a palavra com você, Keila. Obrigada, muito obrigada. Então, mais uma vez, não deixem, né, para a última hora, vamos fazer as submissões dos projetos. A gente espera realmente que esse recurso possa chegar às comunidades, ajudar muitas pessoas, que a gente possa aí encher o coração, né, dessas comunidades de felicidade e, com certeza, né, o nosso coração também. Obrigada mais uma vez a todos, a gente fica à disposição e está aberto aí, podem abrir os microfones, a gente já está encerrando oficialmente. Podemos abrir os microfones para dar os tchauz, boas noites a todos. Obrigada mais uma vez, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, meus companheiros. Olha, eu vou em óbito. Pode vir, deixem responder a frequência. Olha, esperamos ver todos aqui lá em Parauapebas, hein? Estou saudosa aqui de vocês. Governador, não esqueça do meu presente. Eu vou te mandar. Ah, tá bom. Tá? Vou te mandar o companheiro com o Samsung aí, A315, é o branco, é? É. Hein?